Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi proferida pelo grande pensador e filósofo René Descartes. Ele falou o seguinte: penso, logo existo. Bem, ele falou simplesmente o óbvio. Porém, muitos de nós têm dificuldade de pensar, porque pensar não é tão fácil quanto nós imaginamos. Porque quando eu falo pensar, é pensar logicamente. Na maior parte da nossa vida cotidiana, nós nos deixamos levar única e exclusivamente pela emoção. Esquecemos de raciocinar, de pensar, de ponderar, de analisar, de não tomar decisões movido apenas pela emoção, pelo calor de uma discussão. Nós necessitamos pensar em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós fizemos e em tudo que nós ainda iremos fazer. Porque a partir do momento em que nós pensamos, nós refletimos, nós idealizamos e nós chegamos a conclusões corretas ou erradas, mas estamos pensando. Isso, o pensar, é o que nos difere dos animais. Os animais são iguaizinhos a nós. A única diferença é que eles não pensam. Eles vivem só do instinto. Eles não têm o pensamento lógico como nós. Então o animal nasce, vive e morre apenas com um único objetivo. Nós não, nós podemos mudar os nossos objetivos a partir dos nossos pensamentos, através das nossas idealizações e principalmente através de observação. A maior parte das coisas que nós aprendemos por observação. Obviamente que nós vamos às escolas, aprendemos tudo, porém a prática nos mostra que é através da observação que nós aprendemos. Nós vemos alguém fazendo e aprendemos a partir desse olhar, desse raciocinar, desse entender o que está sendo feito ali. E nós melhoramos e temos essa capacidade de melhorar tudo o que já existe. Se nós não tivéssemos esse desejo de mudar as coisas, de melhorar as coisas, nós ainda estávamos lá na Idade da Pedra. As nossas necessidades fazem com que nós, através do nosso raciocínio, melhoremos tudo o que está à nossa volta para que nós também tenhamos uma vida melhor, com menos esforço físico. Não que fazer esforço físico seja errado, muito pelo contrário. Mas se nós pudermos fazer mais com menos esforço, melhor, porque nós vamos ser mais produtivos. Por que é que eu falei de pensar? Porque nós vivemos em uma época em que as pessoas têm preguiça de pensar, aceitam tudo que está nas redes sociais, sejam elas quais forem, como se fossem verdades. Quando nós percebemos que, através do pensar e do bom senso, que nem tudo o que se publica na rede social é correto. Tem muita gente mal intencionada que publica mentiras, inverdades, que fala mal dessa ou daquela pessoa, que até destrói famílias inventando inverdades. Qual a arma que nós podemos usar para nos livrar desse tipo de mentiras? O pensamento. Nós temos o poder de pensar, de analisar, de chegar à conclusão. Isso é correto? Se não é correto, para que eu estou me preocupando com isso? Por que é que eu vou levar adiante notícias mentirosas? Como René Descartes disse, penso, logo existo. Então, o que nos difere dos animais é o pensar.
Então nós temos que pensar, não tenhamos preguiça de pensar, não tenhamos preguiça de raciocinar, de buscar a verdade, porque a verdade ela só vai chegar até nós se nós buscarmos. Se nós não buscarmos a verdade, ela jamais chega até nós. Às vezes nós não queremos descobrir a verdade porque dá trabalho, mas vai dar muito prazer quando nós chegarmos a essa conclusão. Então, queridos e queridas, não vamos acreditar quando nos disserem coisas que o bom senso mostra que não podem ser verdade, ou que a pessoa está querendo nos induzir ao erro. Vamos pensar, foi para isso que Deus nos proveu do pensamento, para que nós possamos ter senso crítico e, a partir desse senso crítico, fazer sempre as melhores escolhas. Se o que estão nos dizendo, se o que está sendo publicado nas redes sociais prejudica alguém, é melhor que nós não compactuemos com essa mentira. E nós vemos isso aos montes, pessoas fazendo isso pelo simples prazer de fazer ou até por maldade. Então tenhamos coragem de pensar, tenhamos vontade de pensar e vamos usar o nosso pensamento para o nosso bem e para o bem de todos que estão à nossa volta. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.